Se vocês observarem um período de longo prazo, a isoquanta, ou seja, aquela combinação que reflete as diversas formas de associar capital com o trabalho, fator capital com fator trabalho, que é a função de produção, elas permanecem ao longo de uma mesma curva e ela tem inclinação o quê? Negativa, mostrando que há a possibilidade de substituição dos fatores de produção. Ou seja, à medida que você aumenta a produção para cá, você substitui os fatores de produção, combinações ótimas entre capital e trabalho. Tá, agora vamos lá, vamos para os custos de produção. O que eles me mostram em termos de estratégia da firma? Eles me mostram o seguinte, por exemplo, o custo fixo no curto prazo, como nós já falamos, ele permanece constante. O custo variável é que se altera. Somado o custo fixo com o custo variável, tem o custo total de produção. O custo total de produção ele sempre cresce, isso é lógico, para mostrar o quê? Elevou a produção, elevou a quantidade produzida, esse custo tem que crescer também, tá? Agora, o que é o custo médio de produção? O custo médio de produção seria esse custo total, que é a soma do custo fixo mais o custo variável, dividido pela quantidade produzida. O que o custo médio de produção ele me diz? O custo unitário. Quanto é que custa cada unidade produzida? Então, presta atenção. A partir do momento que esse custo médio ele está caindo, enquanto esse custo médio está caindo, esse custo unitário está caindo, significa que está sendo vantagem para mim produzir. Mas a partir do momento que cada unidade produzida se tornar muito cara, eu vou ter um problema, porque de repente eu não posso alterar o preço de mercado. E a diferença entre o preço pelo qual eu vendo aquela unidade e o custo dela vai me dar quem? O lucro que eu tenho em cada unidade. Para eu saber o lucro total, é só multiplicar o lucro unitário por quantas unidades eu vendi. Então, a partir do momento que o meu custo começa a ficar muito alto, eu não posso alterar o preço por uma questão até de concorrência, eu vou perdendo o quê? Parte do meu lucro. Então, o custo médio, ele está te dizendo o quê? Amplia a tua produção. Para quê? Para que, de repente, aquela perda de produtividade que nós falamos anteriormente não torne o custo de cada unidade mais cara. Tem uma outra questão também. Quem é que é o custo marginal? O custo marginal é o acréscimo ocorrido no custo total decorrente de uma unidade a mais produzida. Enquanto o custo marginal está decrescente, significa que eu estou trabalhando com ponto ótimo. O que é um ponto ótimo? Significa que cada unidade para mim está saindo mais barata. Cada unidade que eu produzo a mais. Mas a partir do momento que esse custo marginal está crescendo, significa também, assim como o custo médio, que eu tenho que começar a expandir a produção. Então, o custo marginal, ele te avisa, antes do custo médio, um momento de expansão da produção, quando você deve ampliar a produção. O que é a receita? A receita é o preço pelo qual você pode vender a unidade produzida, né, o preço unitário, vezes a quantidade vendida. Custo total é custo, o quanto custa para eu produzir cada unidade produzida. Receita total é o quanto eu recebo por vender X unidades produzidas a tal preço. Então, olha só, receita total menos custo total me dá quem? O lucro total. Bem, o processo de maximização do lucro da firma se dá no ponto, o lucro máximo ocorre no ponto onde eu tenho a maior diferença entre a receita total e o custo total. E também tem a abordagem pela receita marginal igual ao custo marginal. O ponto onde a variação na receita marginal é igual à variação ocorrida, o custo marginal, me dá o ponto máximo de lucro da firma. Tá, então, basicamente, era isso que nós devíamos estudar sobre a unidade 3. Na próxima unidade, na unidade 4, nós estaremos comentando a questão das estruturas de mercado que limitam essa estrutura de receita da firma.